Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez aqui, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, seja em número de inscritos e visualizações, isso é muito importante para mim, porque assim vai fazer com que a plataforma divulgue mais os meus vídeos aqui e todos consigam ter, portanto, acesso ao conteúdo que aqui é colocado no canal de maneira gratuita e democrática para que todos se preparem para a segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário, em especial para o nosso 40º exame de ordem unificado. Tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos ter mais uma uma aula que terá uma parte teórica e uma parte exemplificativa prática. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro modelo de peça, que eu considero muito importante a gente ter esse treino, a gente ter essa preparação e entender como é que são as peças processuais, como elas se estruturam. E hoje nós vamos fazer isso, começando a partir de hoje, entender como é que é a estrutura de uma peça para a segunda fase, para que vocês consigam elaborar esta peça na hora que vocês tiverem que responder no gabarito as questões de segunda fase, tudo bem? Então eu vou colocar a minha imagem aqui no lado. Não sei se a luminosidade aqui da imagem está muito boa, a minha, mas o mais importante é que vocês consigam me ouvir e a gente consiga passar e entender aqui o conteúdo para a nossa análise, né, de questões de segunda fase. Vamos lá, então. Vou deixar a minha imagem aqui do lado e vou ampliar aqui o PowerPoint para a apresentação. Vamos lá, então, pessoal. Ampliando aqui o nosso slide de apresentação. Hoje nós vamos ter a nossa próxima aula, a aula de número 7, que nós vamos ter dois objetivos hoje. O primeiro deles é aquilo que nós já estávamos fazendo nas outras aulas, o exercício de descobrir a peça judicial cabível para o caso. Nós vamos ler uma questão de segunda fase, entender qual que é a peça cabível para esse caso e por quê, e assim entender como é que é a estrutura desta peça com base no Código de Processo Civil, do CTN e da Constituição. Tá? Hoje eu elegi o 36º exame de ordem, que ocorreu no ano de... Desculpa, pessoal, eu coloquei aqui 2023, mas na verdade o 36º, se não me engano, foi entre 2022 e 2023. Foi no finalzinho de 2022 e início de 2023. Foram nesses 2 anos, né? O finalzinho de um e o início do outro, mas foi um exame relativamente recente, organizado, como sempre, pela banca OAB-FGV, na matéria de direito tributário, que é o que nos interessa nesse canal, analisar as questões que caem em segunda fase em direito tributário. Vamos lá. Vamos entender o que caiu na questão prático-profissional, lembrando que a prova de segunda fase tem uma peça para vocês fazerem, e com ela tem uma questão de peça prático-profissional, que vale metade da prova, a prova vale 10 pontos, só essa questão vale 5, então um peso gigantesco na prova, metade da prova é só isso que a gente vai fazer, que é a análise da peça processual, e a outra metade são as questões discursivas, por isso que eu estou dando prioridade inicial às peças processuais. Vamos fazer então esse exercício, pessoal, descobrir a peça processual cabível? Eu vou ler com vocês o enunciado e vamos comentar sobre ele. Vamos lá. Feito essa introdução inicial, pessoal, aqui nós temos a nossa questão que caiu no nosso 36º exame de ordem. A minha imagem, infelizmente, ela está tapando aqui a questão. Então, quando eu tiver que ler, eu vou tampar aqui a minha imagem, porque o mais importante é que vocês leiam a questão que está aqui atrás e a gente consiga raciocinar em conjunto qual que é a demanda processual cabível para este caso. Vamos começar? Vou tirar minha imagem e nós vamos ler juntos. Vamos lá. O Estado Beta, em agosto de 2021, ajuizou execução fiscal contra Maria, com vistas a cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, atrasado de veículo registrado em nome dela referente aos anos de 2015 a 2020, no valor total de R$15 mil, recordando-se que, neste estado, o fato gerador do IPVA ocorre no dia 1º de janeiro e o vencimento no dia 31 de março de cada ano. A execução fiscal encontra-se em curso perante a primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. E em agosto de 2021,
Já houve o primeiro despacho de citação determinando a citação por correio de Maria. Ocorre que Maria faleceu em junho de 2021, mas mesmo assim a execução fiscal foi contra ela proposta, constando seu nome na CDA, na Certidão de Dívida Ativa. Em razão do óbito, por óbvio, Maria não pôde ser encontrada, tendo sido frustradas tanto a tentativa de citação por correios, efetuada em setembro de 2021, como a tentativa de citação por oficial de justiça em outubro de 2021, mas sem que houvesse informação nos autos de que ela havia falecido. Sua citação acabou sendo realizada por edital em dezembro de 2021, sendo decretada pelo juízo a penhora do próprio automóvel, em fevereiro de 2022. José, inventariante do espólio de Maria, somente tomou ciência da existência da citação por edital e da penhora do automóvel em setembro de 2022 e procura você que está me ouvindo, como advogado ou advogada, para fazer a defesa do espólio dos próprios autos da execução fiscal. Diante dos fatos narrados e da longa passagem do tempo desde a citação e a penhora, apresente a defesa adequada nos próprios autos da execução fiscal diretamente ao juízo de primeiro grau. Valor, 5 pontos para essa questão. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar o respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui no finalzinho da questão, que ele já diz para nós praticamente qual que vai ser a peça cabível. Olha o que ele falou. Diante dos fatos narrados e da longa passagem de tempo desde a citação e a penhora, apresente a defesa adequada nos próprios autos da execução fiscal. Então, nós estamos na Lei de Execuções Fiscais, na fase de execução fiscal, que é regido pela Lei 6.830 de 80. Nós estamos falando, portanto, de uma defesa na fase de execução fiscal diretamente ao juiz de primeiro grau. Ok. Então, nós precisamos, pessoal, tomar um certo cuidado aqui. A questão e a banca neste exame foi bem claro conosco. Você percebe que a questão não falou em nenhum momento de um processo que já se findou em primeiro grau e, por ser infrutífero, a parte quer recorrer a uma instância superior. A questão disse isso em algum momento? Ela não disse. A questão em nenhum momento ela disse que a parte está recorrendo. Tanto é que no início da questão, o processo ainda está em primeiro grau, na primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Então nós estamos falando de um processo que ainda está tramitando em primeiro grau, que está, claro, na fase final, na fase de execução fiscal. Já está tendo a penhora dos bens do espólio de Maria. Já que Maria faleceu, o espólio, que é o resto dos seus bens e direitos que sobrou, está sendo processado junto com José, que é o inventariante, aquele que está cuidando do espólio de Maria. Então, nós estamos com uma situação na fase de execução fiscal, e por isso que eu citei para vocês, da Lei 6.830 de 80. Ok. Nós já vimos duas peças que podem ser propostas na fase de defesa na execução fiscal. É claro que a estrutura delas é como de uma petição inicial, segue o rito do artigo 319 do CPC 2015. Mas, na verdade, mesmo tendo a estrutura de uma petição inicial, eles são defesas, mas defesa na fase de execução fiscal. Nós temos dois tipos de defesa segundo a Lei 6.830 de 80. Os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Qual que é a diferença básica entre os dois? E nós já vimos isso nas aulas quando a gente analisou os tipos de peças processuais. Os embargos à execução fiscal, por exemplo, eles requerem depósito prévio. Já a exceção de pré-executividade não demanda depósito prévio de valor para ser proposta esta defesa. Nos embargos à execução fiscal, se permite a dilação probatória, ou seja, a produção de provas. Já na exceção de pré-executividade, não é possível dilação probatória. Se junta prova já constituída. Então, essas são as duas diferenças básicas que nós vimos, dos embargos
e da exceção de pré-executividade. Ou é uma ou é outra. Aqui nós não estamos falando, pessoal, em uma questão que envolve, por exemplo, um recurso. O processo ainda está em primeiro grau de jurisdição. Então, a peça processual cabível para essa demanda não é um recurso. Então, esquece apelação, agravo de instrumento, aquilo que nós já estamos vendo. Todos esses recursos não cabem aqui. Qualquer recurso não cabe aqui, porque o processo ainda está em primeiro grau. Só que ele está já na fase de execução fiscal, portanto, nesse caso, não cabe eu propor uma ação anulatória após o lançamento, porque a ação anulatória ela é proposta após o lançamento tributário, mas antes da execução fiscal. Começou a execução, penhora de bens, então já não pode mais ação anulatória. Então aí, ou eu proponho o embargo à execução fiscal ou uma exceção de pré-executividade. Como a questão aqui, pessoal, está falando de uma demanda que não está pedindo dilação probatória, porque na questão não está se falando de necessidade de produção de provas, provas periciais, provas testemunhais. Então, aqui não está falando de demanda probatória. E, portanto, também não está se exigindo aqui, no caso, um depósito judicial prévio para propor essa defesa na execução fiscal. Diante deste cenário, desses dois elementos, e com base na Lei de Execuções Fiscais, qual que é o meio de defesa cabível se não demanda dilação probatória e nem também se não demanda dilação probatória e nem também depósito prévio do valor. O que sobra para nós, como nós acabamos de ver, segundo o gabarito oficial da banca OAB-FGV, é a resposta oficial da nossa peça, exceção de pré-executividade. Essa é a peça cabível. Então, a nossa peça que nós vamos propor hoje, vamos analisar, é uma exceção de pré-executividade. Ok. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão, professor? Nós analisamos a questão. Já estamos falando de uma fase de execução fiscal. João foi citado da penhora dos bens do espólio de Maria. Então, nós estamos falando já numa fase regida pela Lei 6.830 de 80. Não é uma fase ordinária de processo comum regido pelo CPC. Nós estamos falando principalmente de um processo específico regido pela Lei de Execuções Fiscais. E a estrutura dessa defesa tem que ser uma exceção de pré-executividade, porque ela não demanda dilação probatória, porque em nenhum momento a questão falou a necessidade de produção de prova para se juntar aos autos do processo. E em nenhum momento também a questão disse que houve a necessidade de João colocar pela via judicial um depósito prévio de um valor. Então, porque para você fazer os embargos de execução fiscal, um dos requisitos de admissibilidade é o depósito do valor, do montante devido do tributo, é o depósito prévio numa conta do Poder Judiciário, do Bacenjude, numa conta do poder público. Então, o poder público vai ter aquele valor, aquela garantia de que, se o processo não for favorável ao contribuinte, eu já vou ter o meu valor aqui garantido, é só pegar na conta judicial que já foi depositado. Então, para propor o embargo à execução fiscal, precisa de depósito prévio. Já a exceção de pré-executividade, não há essa necessidade. Vamos analisar, então, hoje, pessoal, a nossa peça, que é essa exceção de pré-executividade. E eu montei para vocês aqui um arquivo pelo PDF, e assim vai ficar mais fácil da gente visualizar como é que é a estrutura da nossa defesa nesse caso. Vamos lá, então. Vamos analisar como é que faz essa estrutura. Mas antes, vem o seguinte questionamento. Como se dá a estrutura dessa petição? Agora, cuidado, pessoal. Quando eu falo o nome aqui, petição, na verdade, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa. Mas a estrutura dela não é a mesma coisa, por exemplo, de uma contestação prevista pelo CPC. Nós estamos falando de um meio de defesa na fase de execução fiscal. A estrutura dela será igual ao que está previsto no artigo 319. Tem que ter endereçamento, a qualificação das partes, os fatos, a parte do direito, a parte do pedido, a finalização da peça. Tudo isso nós vamos analisar como se dá na prática. Vamos lá, então. Perfeito. Eu peguei aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Eu peguei aqui
um arquivo PDF, eu queria ver se eu consigo ampliar mais. Acredito que agora ficou melhor. Perfeito. Aqui, pessoal, nós temos a estrutura, no caso, de uma petição inicial, de um meio de defesa. Então, nós temos aqui o embargo à execução, à exceção de pré-executividade, que tem a mesma estrutura de uma petição inicial. Primeiro começa com a parte do endereçamento, depois a qualificação das partes, logo após vem a parte dos fatos, a parte do direito, a parte do pedido e a finalização. Aqui, digitado, deu 3 páginas, mas claro que por escrito, na questão de vocês, com certeza vai dar umas 4, quase 5 páginas, que é o limite para vocês responderem na segunda fase. Então, começa com o endereçamento, que eu vou direcionar ao juiz da comarca, a qualificação do autor e do réu, depois os fatos, o que aconteceu no processo, depois do direito, qual a fundamentação jurídica do meu pedido, e, por fim, a parte do pedido. Vamos analisar, então, peça por peça, parte por parte. Vamos lá. Eu vou ampliar aqui, pessoal. Eu acho que, não sei se a minha imagem está tapando, creio eu que não. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho mais, talvez assim fique melhor. Olha lá em cima, pessoal. Nós começamos com o endereçamento. Como é que eu tenho que colocar o endereçamento da minha peça? Eu tenho que colocar o meu endereçamento direcionado ao juiz da comarca, como foi comentado na questão. Então, eu vou colocar excelentíssimo senhor doutor. Eu sempre começo assim, excelentíssimo senhor doutor, como é um juiz de primeira instância, juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. É o que estava dito, inclusive, na questão. Eu até havia analisado com vocês essa questão. Eu vou até ampliar novamente para ficar mais claro aqui para vocês. Quando a gente analisou a questão, pessoal, ele até falou para nós aqui a vara cabível. Olha lá. Primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Está aqui na nossa questão. Então, pessoal, tirando aqui do slide de apresentação, eu justamente mostrando para vocês que a própria questão já trouxe este enunciado, já trouxe essa informação. Aí eu começo como excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. É assim que eu começo o endereçamento da minha peça. Logo após, e claro, tem que deixar um espaçamento entre o endereçamento e a qualificação das partes, aí já começo com a qualificação. Primeiro, que é a parte autora que nós estamos defendendo, o espólio de Maria. Espólio de Maria, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito com o CPF do Ministério da Fazenda sobre o número tal, representado nesse auto pelo inventariante José, nacionalidade. Então, aí eu vou qualificar primeiro o espólio e logo após eu sigo com o nome de José, que é o inventariante neste auto, representado neste auto do processo pelo inventariante José. Aí eu tenho que colocar a nacionalidade, não colocar nenhuma nacionalidade inventada, só colocar o nome por escrito, por extenso mesmo, até porque vocês não podem colocar nenhum dado inventado na questão, que isso pode zerar a questão de vocês. Então tem que colocar exatamente assim, o nome, que já está na questão, José, nacionalidade, estado civil, profissão, portador, eu coloquei portador da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sobre o número tal, residente domiciliado na rua tal, bairro, cidade, estado, vem por meio de seu advogado, que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB, número tal, com o escritório na rua tal. Então, aí o que eu estou fazendo? Depois de qualificar a parte autora, tanto o espólio como o José, que é o inventariante, vem por meio de seu advogado, você que me escuta. Agora, pessoal, não colocar o nome de vocês aqui por extenso, não. Vem por meio de seu advogado, Lucas, tananana. Gente, não coloca dado de vocês, não inventem dados na questão. Eu vou colocar meu CPF na questão, vou colocar o CNPJ da minha empresa, vou colocar um e-mail qualquer. Gente, não. Só coloca assim por escrito, para vocês não errarem e não perderem ponto na prova.
Então, vem por meio de seu advogado, que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal, com escritório na rua tal, bairro tal, estado, onde receberá as devidas intimações. Então, eu qualifico a parte do advogado, o representante, o procurador do nosso cliente, vocês que estão me ouvindo, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, ou seja, perante o juiz da primeira vara, com base nos artigos 5º, inciso 30, aí eu coloquei essa fundamentação, artigo 5º, inciso 34 e 35 ou 35 da Constituição Federal, que fala do direito ao devido processo legal, direito de defesa, direito de acessar ao Poder Judiciário, e o artigo 319 do CPC 2015, bem como da Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, e também citei a súmula 393 do STJ, então, com base jurídica, com base na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34 e 35 da Constituição, 319 do CPC 2015, bem como da Lei 6.830 de 80 e da súmula 393 do STJ, perante toda essa fundamentação, aí eu sigo com o nome da peça. Propor exceção de pré-executividade em face da Fazenda Pública do Estado Beta. Porque, como está falando de matéria de PVA, a competência é do Estado. Então, eu vou, por meio da exceção de pré-executividade, propor o caso em face do Estado, em face da Fazenda Pública do Estado Beta. Pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ número tal, sediado em, já devidamente qualificado através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Está vendo, pessoal, como é que se estrutura a qualificação? Primeiro eu começo qualificando a parte autora, ou seja, quem está demandando o processo, com as devidas qualificações. Qualificou a parte autora? Vem por meio de seu advogado, vocês que estão me ouvindo, qualificou o advogado, ou advogada no caso do processo, só não colocar o nome de vocês, só coloca assim por extenso. Onde receberá as devidas intimações, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, perante o juiz que está me ouvindo, com base jurídica tal, então a base jurídica da minha petição inicial, o que eu venho fazer? Propor uma exceção de pré-executividade em face de quem? Em face do réu. Quem é o réu? O Estado Beta, porque se estamos falando de uma matéria de PVA, o réu é o Estado. Em face do Estado Beta, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, sediado em, já devidamente qualificado, através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Tudo bem até aqui? Qualifiquei as partes, já segui a segunda etapa da nossa defesa, que é a qualificação. Primeiro endereçamento, deixa um espaço de algumas linhas, 6 a 7 linhas, vem com a qualificação das partes, e aí começa a parte dos fatos. Pessoal, na parte dos fatos, aliás, não é para colocar exatamente o que está na questão. Vocês vão ler a questão e colocar com as suas palavras. Eu vou ler para vocês como é que eu escrevi. Eu li a questão, a nossa questão, que nós analisamos aqui, e com base nessa questão, eu coloquei com as minhas palavras os fatos. Com base nessa questão aqui que nós analisamos hoje, essa questão da parte prático-profissional aqui, desculpa. Então, nessa parte aqui, eu analisei várias vezes, né? Li várias vezes a nossa peça prático-profissional, a questão que caiu, e aí eu, com base naquilo que está escrito aqui, coloquei a minha fundamentação, coloquei as minhas próprias palavras. Olha só como é que ficou. Coloquei a parte dos fatos assim. Em agosto de 2021, o Estado Beta propôs uma ação de execução fiscal em face da de cujos, ou seja, falecida, Maria, do qual fora devidamente qualificada nesse processo para a cobrança das parcelas de IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, tendo como base os exercícios financeiros dos anos de 2015 a 2020, do qual tem como valor o montante de R$15 mil. A parte impetrante fora citada pela Fazenda Pública Estadual, no caso, né, do Estado Beta, via correio, mas essa mesma citação não fora bem sucedida, em virtude do falecimento de Maria, da qual faleceu em junho de 2021. Entretanto, ainda assim, a execução fiscal fora proposta e o nome da de cujos
fora inscrito na CDA, Certidão de Dívida Ativa. Por esta razão, tanto a citação por correio como a citação efetuada por oficial de justiça foram frustradas, mas ainda assim o nome da impetrante não constava nos autos do processo. Em virtude do ocorrido, houve a citação por edital em dezembro de 2021, sendo depois decretado pelo juiz a penhora de automóvel em fevereiro de 2022. Contudo, José, também devidamente supraqualificado, somente tomou ciência da penhora do bem em questão em setembro de 2022 e, diante do ocorrido, procurou uma defesa na esfera judicial a fim de questionar a penhora do bem e suspender a exigibilidade do tributo. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, eu coloco com as minhas palavras, de maneira resumida, aquilo que nós vimos na questão. Aquilo que está aqui na questão, eu analisei várias vezes, 2 a 3 vezes, e resumi com as minhas próprias palavras e coloquei aqui na parte dos fatos. Não pode fazer copia e cola, apenas vocês vão colocar o que aconteceu, né, no caso do nosso pedido, né, no que aconteceu no nosso caso e colocar com a palavra de vocês a parte dos fatos. Muito bem, colocou a parte dos fatos, logo após vem a parte do direito, a fundamentação jurídica da nossa demanda. E eu vou ampliar aqui, pessoal, para ficar mais claro. Quando eu coloco a parte do direito, eu estou querendo mostrar para o juiz qual o fundamento jurídico do meu pedido. Se eu cheguei ao Poder Judiciário, eu tenho que apresentar os motivos pelos quais estou apresentando a minha defesa. Qual a fundamentação jurídica do meu pedido? Com base na Constituição, no CTN, na Lei de Execuções Fiscais, nas súmulas do STF e do STJ, vocês vão ter que colocar aqui na parte da fundamentação, conhecida também como a parte do mérito. Muito bem, a parte do direito, olha como é que eu coloquei. Coloquei da seguinte forma. Com base na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a propositura dessa demanda é plenamente cabível, em virtude de não demandar dilação probatória, pois a matéria já fora conhecida de ofício pelo juiz, uma vez que já fora decretada a penhora dos bens em questão. Além disso, a parte impetrante, Maria, não pode ser polo passivo de uma execução fiscal, pois com base na súmula 392 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, veda a subscrição do nome do espólio nesse polo passivo, o que leva a Desculpa, eu coloquei com português errado. O que leva à extinção com X, eu coloquei com S, perdão, pessoal. O que leva à extinção do processo de execução fiscal, do qual é regido pela Lei 6.830 de 80, sem resolução do mérito, ou sem resolver o mérito. Também é salutar dizer que a cobrança dos créditos de PVA pela Fazenda do Estado Beta é um direito prescrito, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional, pois não se observou por parte do fisco a data do vencimento do crédito tributário, da qual ocorreu no dia 31 de março de 2015 e 2016, tendo a execução sido proposta apenas em agosto de 2021, o que viola claramente o prazo quinquenal de 5 anos. Por fim, com base no artigo 156, inciso 5 do Código Tributário Nacional, a prescrição é um dos requisitos de extinção do crédito tributário, algo que nós já estudamos, o que reforça o fato de que a cobrança dos valores de PVA fora indevida e, por sua vez, foram ilegais, o que leva, por automático, à extinção do crédito em questionamento do exercício financeiro de 2015. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui, pessoal, que eu coloquei em mais de um parágrafo a fundamentação do meu pedido. Com base em que eu estou alegando? Com base em que eu estou dizendo que o meu cliente tem direito ou não sobre determinada coisa? Com base em qual fundamentação? Com base em qual jurisprudência? Em qual súmula? Qual entendimento consolidado pela jurisprudência do STF, do STJ? Qual fundamento na lei do CTN, do Código Tributário, do CPC, da Constituição Federal? Com base em que eu estou colocando a minha defesa? Aí eu estou apresentando uma linha de raciocínio,
qual é o direito, no caso do meu cliente, no caso, o espólio de Maria, de não ser o polo passivo dessa execução fiscal, que os seus bens sejam resguardados e que seja extinto a fase da execução fiscal, sem resolução de mérito. Exposto toda a minha fundamentação jurídica, vem a parte dos pedidos. Então, depois de demonstrado tudo aquilo que eu falei, depois de apresentada a fundamentação jurídica, eu preciso dizer o que eu quero, qual que é o meu pedido na peça cabível. O que eu estou pedindo para o juiz? Eu sempre começo assim na parte do pedido. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Aí eu vou elencando os meus pedidos em letras, como também pode ser em números, 1, 2, 3, 4, em ordem crescente. Primeiro, o que eu estou pedindo? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Primeiro, a decretação da preclusão do crédito tributário, dos créditos tributários de PVA, cobrados pela Fazenda Pública com base nos artigos 174 e 156, inciso 5, do Código Tributário Nacional. B. A intimação da parte contrária da Fazenda Pública do Estado, beta, para a apresentação das contrarrazões nos termos da lei, ou seja, para que a parte contrária também possa ter direito de sua defesa. Mesmo na fase de defesa, elas vão apresentar, portanto, a defesa da defesa, o que são as contrarrazões. Então, que seja dado à parte contrária, no caso ao Estado beta, a Fazenda Pública do Estado beta, o prazo para apresentar as suas contrarrazões. Aí eu digo o seguinte, na C, a retirada do nome da autora do polo passivo da CDA, da certidão de dívida ativa, inscrita pela Fazenda Pública do Estado beta. Outro pedido, a condenação da Fazenda Pública do Estado beta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme os artigos 82, parágrafo 2º e 85 do Código de Processo Civil de 2015. É importante que você queira que a parte contrária arque com as custas processuais para o seu cliente não ficar prejudicado financeiramente por isso. Então, você vai pedir para que o juiz condene a parte contrária a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Por fim, a parte autora, coloco no final, informa que não possui interesse na participação de audiência de conciliação ou mediação, prevista no artigo 319, inciso 7 do CPC 2015, uma vez que a matéria em questão envolve um direito público indisponível, não podendo ser objeto de autocomposição. Então, eu cito a audiência de conciliação aqui na questão, mas eu digo que eu não tenho interesse porque estamos falando de uma matéria de direito público, portanto, não pode ser objeto de autocomposição, o que extingue a necessidade de audiência de conciliação. Tudo bem? Aí eu fecho minha peça com a tradicional fechamento de uma petição, que é termos em que pede-se deferimento. O ideal é esse pede-se deferimento ficar aqui embaixo, né? Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Não inventar número, não colocar nomes, nem nenhuma informação, local, data, da cidade onde você está prestando a prova, não importa. Não colocar nenhuma informação. Somente colocar isso, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, e aí você fecha a sua petição. A sua defesa, no caso, a exceção de pré-executividade. Tudo bem? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar novamente para ficar bem claro aquilo que nós acabamos de ver, tá? Então, colocando aqui a minha imagem no lado, o que nós acabamos de ver? A estrutura de uma petição inicial e de uma defesa na execução fiscal. Os embargos de execução fiscal também têm essa mesma estrutura. Primeiro, começo com o endereçamento. Para quem que eu vou mandar? É para o juízo de primeiro grau? Para qual juízo? É para uma vara civil? É uma vara federal? Qual? Então, vou colocar aqui, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Coloquei aqui em cima. Abaixo, coloco um espaço, pelo menos de 7 linhas, entre o endereçamento e a qualificação das partes. Logo após vem o grande parágrafo com a qualificação das partes, da parte autora, ou seja, quem está propondo a demanda, em face da parte ré, no caso o Estado, geralmente é o Estado, como estamos falando de demanda tributária, sempre existe de um lado o contribuinte e de outro o fisco. Então, qualifiquei as duas partes e no meio coloquei o nome da minha peça. É isso que vai dar pontuação para a peça de vocês. Se vocês colocam um nome errado, mesmo que vocês respondam bem o resto da questão, vocês vão perder toda a questão. Tem que colocar o nome certo da peça. Aí eu coloquei por extenso, exceção de pré-executividade, tá? Coloquei todo o endereçamento, coloquei toda a qualificação, toda a fundamentação jurídica da minha demanda.
Depois do endereçamento da qualificação, vem a parte dos fatos. O que aconteceu? E claro que eu vou escrever com as minhas palavras. Eu vou ler a questão, vou reinterpretar e colocar com as minhas palavras a parte dos fatos na minha ação. Ah, mas por que eu preciso colocar a parte dos fatos? Se o examinador sabe o que aconteceu, inclusive porque já tem a questão. Porque se vocês não colocarem, pessoal, vocês vão perder muito ponto. E é exigência da própria banca e da própria lei. Vocês têm que colocar o que aconteceu. Porque o examinador, na verdade, é como se fosse um juiz. O juiz não é obrigado a saber de tudo o que acontece. Você que tem que apresentar ao juiz, como advogado ou advogada da parte, tem que apresentar ao juiz os fatos. Por isso que existe até aquele termo do direito romano. Me dê os fatos que eu lhe dou o direito. Me dê os fatos, o que aconteceu, que eu lhe darei uma resposta jurídica. É isso que envolve aqui. Eu preciso dizer ao juiz o que aconteceu. Então, vem logo a parte dos fatos. Após os fatos, vem a parte do direito, ou mérito, como queira chamar, ou seja, o fundamento jurídico da minha demanda. Com base em que eu estou defendendo a minha demanda? Com base no CTN, na Constituição, na súmula? Em que? Em qual dispositivo legal ou jurisprudencial? Eu vou elencar aqui na parte do mérito. Logo após vem a parte do pedido. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. E aí eu vou elencar os meus pedidos em letras ou em números, dizendo o que eu quero para a minha demanda. Feito o pedido, fecho a minha peça simplesmente da maneira mais tradicional possível, sem colocar nomes, nem datas, nem localização, nada. Nu e cru. Apenas colocar isso. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Fechou a discussão aqui. Você fecha assim o seu pedido, você fecha assim a sua petição inicial. Tudo bem? Tirando aqui do slide de apresentação, né, do nosso PDF, ampliando aqui a minha imagem. Basicamente isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje, pessoal. Vocês viram comigo como é que é a estrutura. É uma estrutura simples. É claro que na hora da prova vai ficar muito maior que isso. De maneira digitada, fica só 3 páginas, mas quando vocês escreverem, vai dar 4 a 5 páginas, lembrando que o limite máximo são 5 páginas para vocês responderem a peça processual para a primeira fase do exame. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês para a segunda fase do exame da OAB. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários dúvida dessa aula e das demais. Se quiser, eu compartilho o material dessa aula de hoje com vocês por e-mail. Só deixe aqui embaixo o e-mail de vocês que eu compartilho. Fiquem à vontade e eu passo para vocês quando vocês quiserem. O material em PDF ou em PowerPoint, como quiserem. E estou à disposição também no que for necessário para auxiliá-los a entender as demais etapas, as demais partes da segunda fase, tudo bem? Agradeço muito, pessoal, a atenção de todos. Peço que curtam o vídeo e compartilhem com os colegas. Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência. Bons estudos, perseverem que vai dar tudo certo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.